A única coisa que meu tio não me fez foi abusar de mim. Nós era como se fôssemos os escravos dele, entendeu? Ou você escolhe casar com o Chicão, ou eu vou te soltar na beira do Xingu. E pronto, tu desaparece. Você foge, ou você fica apanhando, ou você vai morrer. Qual das três você quer? Eu falei, fugir. E aí eu fugi. No centro do país, Josefa Pereira da Silva vive como nômade. Para escapar de abusos e da fome, ela transforma sua vida em uma rota de fuga. Aos 16 anos, a soja aparece como o início da mudança que só se concretizará anos mais tarde. A inocência da infância se perde em meio a condições precárias. A minha história de infância, né? Foi uma história muito difícil. Minha mãe começou as coisas a ficar difíceis para ela. Ela andou dando algumas das minhas irmãs. Me deram umas vezes, mas eu chorava, voltava para trás. Mas era ali na Redondeza mesmo, na cidade onde eu morava. Mas aí um dia chegou uma mulher do meu tio. É 1985, Babassulândia. Às margens do rio Tocantins, no centro do país, começa a história de Zefa. Após a morte do pai em decorrência da cirrose, ela divide a atenção da mãe com mais 5 irmãos. De origem humilde, a família busca condições melhores numa cidade próxima chamada Araguaína. E é ali, aos 9 anos de idade, que Zefa inicia o primeiro capítulo da sua saga. Ela é entregue para uma viagem. A mãe falou, você quer ir, Zefa? Eu falei, vou, porque eu tinha vontade de andar de carro, né? E aí, quando ela me retirou da minha mãe, ela prometeu para minha mãe que ia me devolver no seguinte mês de janeiro. Eu nunca esqueci dessa data. Deu janeiro, fevereiro, março, deu tudo e foi anos e ela não me devolvia. E esse tempo todo que eu tive morando com meu tio e com a mulher dele, eu sofri muitas coisas com ele. A única coisa que meu tio não me fez foi abusar de mim. Ele falava assim para mim, ó Zefa, tu só vai voltar para almoçar em casa depois que tu limpar essa tarefa aqui todinha. E é quando tinha almoço. Porque, para falar a verdade, tinha vezes que nem comida nós tinha. Porque também tinha um rapaz que morava com a gente. E aí ele pegou e falou para mim que era para mim ter relação com esse rapaz na frente deles, para ele, mas a esposa dele ficar assistindo. Ainda bem que o rapaz era vergonhoso. Porque se ele fosse uma pessoa que fosse para frente, ele tinha aceitado a proposta. E aí, esse rapazinho, ele era filho de uma mulher que era casada com um dos meus tios. E aí pediu o bichinho para levar para lá para trabalhar, né? E aí ficou eu e esse rapaz sofrendo. E aí ele deixava nós muitos dias num barracão, passando fome, necessidade, e ele sumia mais a esposa dele. Caçar o que eu comer para lá, mas eles comiam entre eles lá, para nós não. Nós era como se fôssemos os escravos dele, entendeu? Zefa dorme em um barracão, protegida das cobras apenas por uma lona improvisada. Ela e o rapaz são os únicos a trabalhar no sítio. Com o aluguel atrasado, Zefa vira moeda de troca e é oferecida como pagamento. Uma criança de 10 anos que eu tinha na época, né? Eu lembro disso como hoje. Zefa, você vai ter que casar com o Chicão. Eu falei, tia, eu não quero, pelo amor de Deus. Eu tenho medo dele, ele bebe, ele faz fiura, ele fica pegando espingarda pros outros. De um jeito ou de outro, você vai ter que escolher. Ou você escolhe casar com o Chicão, ou eu vou te soltar na beira do Xingu. Durante o dia, os bichos vão te morder, te picar. Tu vai aí caçar lugar para sossegar, tu não vai achar ninguém. E aí, durante a noite, eu duvido se não te pega. E pronto, tu desaparece. Eu falei, se eu aceitar então casar com esse homem, eu pensei sozinha. Eu vou pedir ele para ele me levar imediatamente. Assim que eu aceitar, já pedi ele para ele me levar para conhecer minha mãe. E chega lá, eu conto tudo para a mãe. Mãe, não quero voltar com esse homem, me obrigaram a casar com ele. Eu ia contar a história para minha mãe. Forçada a se casar, Zefa não consegue voltar para a mãe. Ela é levada para a fazenda onde Chicão trabalha, dando início à série de abusos sexuais em sua vida. Aos 12 anos, nasce o primeiro filho, Tiago. Aí chegando nessa fazenda, lá eu passei muita dificuldade na minha vida. Porque lá era o patrão dele e ele que abusava de mim. E aí quando era de manhãzinha cedo, ele mandava pegar meu filho, que era o Tiago, mandava tirar o peito, o seio para fora, para a criança estar mamando na frente dele, né? Aí ele botava eu em pé nessa janela e começava a abusar de mim. E eu tinha que aceitar, porque eu tinha medo dele, porque ele fazia muita coisa errada, né? E aí chegou um dia que foi um sobrinho da dona fazenda trabalhar lá, da dona de lá, e ele vendo todo o meu sofrimento, se você tiver coragem de fugir, eu vou te ajudar. Eu vou fingir que vou sair para a cidade e fico escondido dentro do mato. Quando ele levar os homens para trabalhar lá na roça, eu volto aqui, te pego mais o Tiago
e eu te ajudo a fugir e plantar a sua família, porque o que você passa aqui é muito difícil. E aí eu fugi. E quando eu tô indo embora para chegar perto da rodagem mesmo, que é onde que passa os caminhão, carro, ônibus, eu topei com o meu patrão. Ele falou, você tá indo para onde? Com a mulher de Chicão. Ele falou bem assim, eu tô indo ajudar ela, para ela ir embora, plantar a família dela. Ele falou, pô, o Tiaguinho, vocês não levam não. E Chicão tá dentro do ônibus e vai matar vocês tudinho. E eu falei, não, pelo amor de Deus, não é meu filho, eu vou morrer. E eu tava com minha filha na barriga. Com tudo isso aí, gente, eu grávida já de uns 6 meses. E aí ele pegou e meteu a mão assim, o menino meteu a mão também. Aí que eu percebi que o rapaz estava armado, que ele tinha pegado um dos revólveres do senhor lá da fazenda. E aí começou um ciscar pra lá, outro ciscar pra cá. E aí ele pegou e falou bem assim, eu só dou seu revólver, tio, se o senhor tirar as balas do seu. Se ele tirou as balas, abriu o motor aqui do revólver, tirou as balas, jogou no chão. E o rapaz também tirou e jogou lá pra longe, aí entregou o revólver dele. Aí logamente veio um carro e ele entrou e foi embora. E eu peguei uma caminhoneta, outra caminhoneta branca e fui pra Orilândia. Em fuga, Zefa se abriga em um hotel em Orilândia, mas não demora para que o ex-marido entre em contato. Aí o que aconteceu? Eles botaram um pistoleiro para me matar. Eu e o Raimundo, o rapaz que estava me ajudando. O cara tá bem aqui dentro para matar vocês, só não vai matar porque respeita o meu hotel. Aí vai lá para fora, pelo fundo, que eu vou pegar o jipe, vou colocar um colchão em cima de vocês e vou fingir que vou entregar esse colchão em algum lugar e vou tirar vocês daqui. E aí foi assim que eu me livrei do Chicão, me livrei do patrão dele, né? Aos 14 anos, grávida e com um filho pequeno, Zefa foge dos abusadores e busca abrigo com a mãe, que a acolhe até o nascimento da filha Diana. Após um desentendimento, Zefa vai morar com a irmã, onde pôde permanecer por um tempo. Sem ter para onde ir, volta para Babassulândia, onde a casa da mãe está vazia. Com 2 crianças e sem dinheiro, ela dorme em folhas de bananeira e sobrevive de doações. Por não me alimentar direito, eu não tinha leite direito para dar para ela. E aí um dia chegou um rapaz lá e eu contando minha situação para ele. Ele pegou R$10 e me deu e eu comprei um leite, comprei uma farinha lá feita de mandioca e dei para minha filha comer. Eu acho que esse dia foi a melhor noite que ela teve. Acabei casando com esse rapaz que me deu esse dinheiro. Não foi nem tanto amor, foi pelo o que ele fez por mim, né? Eu tinha aquele agradecimento do que ele fez por mim. E eu também não tinha onde morar, né? Tive mais 2 filhas, né? Com o Arão. E aí nós passávamos muita fome. Que eu ia pro lixão de Araguaína pegar aquelas verduras que jogava fora, fruta, e dava para meus filhos comer. Aí foi na época que eu conheci, que eu comecei a comer a soja, porque era o que eu ganhei. E aí, como eu não podia ter que comprar arroz e feijão, que minha situação era muito difícil, eu cozinhava a soja, né, para dar para meus filhos. Com talinho de abóbora, a gente catava aqueles trem, vinagrete, botava para mudar o gosto, e a gente se alimentava aí. A soja aparece na vida de Zefa em um momento de necessidade e abre caminho para uma mudança que ela ainda não imagina. Aos 16 anos, com 4 filhos, é agredida pelo novo marido Arão, que também maltrata as crianças do relacionamento anterior. Aí às vezes eu aceitava ele bater, porque eu também era inocente, apanhava eu, porque esse também me batia. Quando eu tive Daiane, nosso casamento mudou completamente. Ele começou a bater em Tiago e em Diana. Chegou a espancar meus filhos, deu achar roxo na bochechinha de Diana, né? Aí meu cunhado falou, Zé, você é uma pessoa muito esperta, trabalhadeira, eu vou te levar para Mato Grosso, Rondonópolis. Aí eu peguei e falei, eu quero coisa boa pra mim, tô cansado de passar fome na Araguaína, tudo difícil aqui. E aí chegando no Mato Grosso eu peguei, criei coragem para largar dele, né, por causa de questão dele estar querendo judiar dos meus filhos. E quando eu mudei apareceu um rapaz todo tranquilão, um rapaz muito calmo, até quando eu comecei a me envolver com ele. Naquele pensamento de ter um homem sempre para me ajudar com meus filhos, ajudar a criar, mas não espancar, para ajudar, né? Mas depois eu fui descobrir que ele não era nada disso. Ele era um cara sacana que fazia de tudo de ruim na vida. Fui muitas vezes na delegacia denunciar ele do que ele fazia comigo, que me batia, né? Metia revólver na minha cabeça, metia chinela na minha cabeça. Em Rondonópolis, no Mato Grosso, Zefa vive mais um relacionamento abusivo. Para escapar, procura ajuda na Associação Recanto Fraterno, que acolhe mulheres em situação de risco. A partir daí, sua vida começa a mudar. Conquista uma casa pelo projeto Minha Casa Minha Vida, uma moto, que chama de abençoada, e não passa mais fome. Mas o ex-marido ainda a persegue.
Meu cunhado falou, então, negona, tu tem 3 escolhas. Você foge, ou você fica apanhando, ou você vai morrer. Qual das 3 você quer? Eu falei, fugir. Vendi minha casinha por preço de banana, 12 mil na época, parece que eu vendi. E aí, chegando aqui em Indianópolis, eu conheci meu patrão que se chamava Gaúcho, né? O Gaúcho era muito incutido com a alimentação da soja, para ajudar a população a aprender a comer, porque com a soja a gente faz vários tipos de alimentação. E eu comecei a fazer as receitas de soja, ele foi experimentando, ele gostou. E chegou o ponto dele chamar um amigo dele para ir conhecer minhas receitas de soja. Aí ele experimentando minhas receitas, ele falou, Zefa, que delícia, que bom. Nossa, ele sentou lá e falou assim, eu vou te ajudar a fazer seu livro. A soja, que matou a fome de Zefa no começo, agora é símbolo da sua conquista. Após peregrinar por 11 cidades, escapar de 5 maridos violentos e driblar todas as desventuras, Zefa está estabelecida na cidade de Dianópolis, onde trabalha como doméstica e culinarista, e aproveita pela primeira vez sua própria companhia, ao lado dos 7 filhos criados. Em junho de 2025, ela lançou um livro de receitas durante a Bahia Farm Show, em Luiz Eduardo Magalhães, e sonha com novos projetos. E meu sonho é sonhar alto, é estudar, fazer curso de culinária, um dia estar com aquela roupona, sendo uma chefe de cozinha ali, ensinando para as pessoas, tanto as comidas, alimentação de soja, como outros tipos de comida também, né? E é crescer, estudar e fazer curso, e é isso aí, o meu sonho é isso aí.